Oi, 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 oi! Ai, como é bom te ver de novo, então. Seguindo, né, a nossa série Oi AD e eu, hoje eu vou contar um pouco sobre como as coisas, tudo que aconteceu no inteirinho entre aquele projeto, né, o meu primeiro projeto EAD, lecionando matemática para administração, e o projeto que eu trabalho até hoje, né, há mais de 10 anos, que é matemática financeira EAD, que tem ali o logo do nosso curso. Quando terminou o curso de matemática para administração, EAD, que era na verdade cálculo, geometria analítica e um pouquinho de álgebra linear, eu estava exausta, mas muito cansada. E ao mesmo tempo ansiosa para tentar colocar aquele conhecimento todo em prática, né? Porque eu entrei num projeto sem saber se ia dar certo, se era possível, e a gente ficou meio espantada com o resultado de ver o aprendizado dos alunos, né? Então eu lembro que eu lecionava cálculo 1, eu amo dar cálculo 1, amo dar cálculo 1, isso é totalmente à parte, mas eu amo dar cálculo 1. Eu adoro lidar com alunos de primeiro semestre, assim, então... E cálculo 1 na universidade, disciplina, quando eu falo cálculo 1 eu tô falando do cálculo de primeiro semestre para as engenharias, para os cursos de matemática e estatística, é uma das disciplinas que mais tem reprovação na universidade. No departamento de matemática eu acho que é a que mais tem reprovação. Então a gente já tinha índices às vezes de 70% de reprovação. Então, quando a gente viu aquele resultado lá no cálculo para administração, naquele formato EAD, e a gente obteve naquele curso índices de reprovações menores do que a gente tem no nosso presencial, a gente pensou, pô, tem alguma coisa que a gente fez muito bem lá e que a gente não está fazendo certo aqui. E daí a gente botou a cabeça para pensar e viu que um dos maiores problemas, isso a gente sempre tinha identificado, só que a gente alertava os alunos do perigo e eles não nos ouviam, porque é isso que os alunos fazem. Geralmente os alunos não ouvem os professores. Então a gente percebeu que uma das coisas que ajudou muito nesse resultado foi o fato de toda semana eles terem um testezinho, toda semana eles terem seus conhecimentos avaliados, né? E isso é uma coisa que é uma prática comum nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as disciplinas de matemática, elas têm uma aula, digamos, 3 vezes por semana com o professor da disciplina e uma vez por semana os alunos têm aula com o tutor da disciplina, né, que se chama. E nessas aulas com o tutor, uma vez por semana, eles fazem o que chamam em inglês quiz, que é simplesmente um testezinho muito simples, muito rápido, que o próprio tutor corrige, que é para avaliar o que eles aprenderam naquela semana ali, né, dos exercícios que eles aprenderam a resolver. Então a gente veio juntando as ideias, né, com a ideia de, no cálculo 1 de massa que a gente tinha para graduação, que é uma disciplina de público gigantesco na universidade, são cerca, eu não quero mentir, mas eu creio que são 800 alunos por semestre. Fazer então esses quizzes, né, esses testes periódicos. Para não ficarem muitos, a gente pensou um a cada 2 semanas e tal, e era para ser uma coisa muito simples, uma questão ou duas. Talvez nem todo mundo aqui conheça matemática, mas questões muito simples, tipo derivar um polinômio, calcular a equação de uma reta tangente, um limite simples, uma integral simples, entende? Não era para ser nada muito extenso, era para fazer no fim da aula, tipo, daria-se 20 a 30 minutos para os alunos fazerem e teria essa periodicidade, então é para não deixar os alunos acumularem conteúdos. E quando era eu e a Liana, digamos, no comando disso aí, coordenando a disciplina, a Liana coordenando e eu auxiliando, isso funcionou bem, melhorou muitos índices de reprovação e tal. Só que o que aconteceu? São 800 alunos, então são muitos professores, não era só eu e a Liana, então era eu, a Liana e mais outros tantos professores. E para não ficar sobrecarregado para nenhum de nós elaborar esses testes, a gente dividiu as tarefas. Só que assim, quando caía em mim, eu sabia que a ideia era fazer uma coisa muito simples, né? Que a ideia era tão somente deixar os alunos engajados com o conteúdo e não deixar conteúdos acumularem. Mas quando caía para a Liana, também um pouco menos. E quando ia caindo para os outros, caiu muito no ego, sabe, dos professores, do tipo assim,
eles mostravam pra gente os testes que eles tinham elaborado e às vezes eram coisas muito extensas. E daí a gente tentava colocar, tá, mas o foco não é esse, o foco é deixar eles engajados. E daí os professores nos respondiam coisas do tipo, poxa, mas eu passei horas falando isso aqui, como não vou botar no teste isso aqui? Eles têm que saber isso aqui, eu gastei 3 aulas falando isso aqui. Então, os testes foram ficando cada vez mais extensos e daí mais tarde eu me afastei da disciplina de cálculo para dar atenção pro meu novo projeto, né, em matemática financeira, para lecionar outras disciplinas. Antes disso, para ter meus filhos, né, que foi outra coisa que eu, num outro vídeo eu vou contar que aconteceu no inteirinho. Esse inteirinho, entre um projeto e outro, eu tive 2 filhos, a Felícia, que hoje tem 12 anos, e o Luca, que está para fazer 11 anos nesse agosto de 2021. E isso um motivo de grande felicidade, mas também que me afastaram da universidade, né, por licença maternidade. E daí o que aconteceu é que foi se perdendo isso daí, entende? E os testes foram ficando cada vez mais longos e os professores começaram a ficar muito aborrecidos de ter que corrigir os testes, porque eles já tinham 3 provas por semestre para corrigir, e daí mais 6 testes, começou a ficar uma carga horária muito complicada para os professores, né? As turmas de cálculo são extensas, são turmas de 60, 70 alunos. Então foram diminuindo os testes até que os professores não, ainda assim achavam muito conteúdo e era uma disciplina que era toda bonitinha, organizada, ela era unificada para diminuir as diferenças de uma turma para outra, né, dos professores, porque isso era um problema histórico da disciplina. Professores diferentes lecionavam a disciplina de forma diferente e daí os alunos chegavam nas disciplinas mais avançadas de engenharia com conhecimentos diferentes e isso acabava prejudicando a formação deles como um todo. Então tinha essa ideia de que essa disciplina tinha que ser unificada e daí os professores foram meio que se revoltando com aquela coisa dos testes, cada um queria fazer do seu jeito, começou a não ter concordância, até que desunificaram a disciplina e tudo e mais. Então, a ideia não era ruim, a ideia era, né, focada nos alunos, em não deixar os alunos acumularem conteúdo. Nos primeiros semestres que aquilo foi aplicado, aquilo teve resultado, um impacto muito positivo sobre o índice de aprovação da disciplina, aumentou o índice de aprovação da disciplina, porque era realmente o maior problema de cálculo, né, é o acúmulo de conteúdos. Então, seriam 3 provas por semestre, os alunos acumulando 2 meses sem estudar, estudando como eles estavam acostumados no ensino médio, um dia antes da prova, eles não conseguiam dar conta de todo o conteúdo, né? Porque o nível de dificuldade era muito maior. E eu não sei se vocês já perceberam, mas matemática, quando a gente vê um professor fazendo em aula, tudo parece muito simples, né? Mas quando a gente vai botar a nossa cabecinha para sentar e fazer os exercícios, as coisas começam a ficar, às vezes, mais complicadas, às vezes não tão rápidas, e isso era bem complicado. Então, é isso. O que eu tirei dessa experiência, né? Isso é engraçado, porque de vez em quando algum professor vem falar comigo e dizer essa coisa de cálculo, eles vêm com todos esses testes, daí eu tenho que dizer, na verdade a ideia de ter tantos testes na disciplina foi meio que minha. E daí eu explico qual que era a intenção original dos testes, né? E eles entenderam, mas se essa era a ideia original, não era isso que estava sendo aplicado, né? Porque caiu nessa coisa de fazerem, não deixaram de ser testes, quizzes, né? Era para ser quiz, a gente não tem na verdade a gente não tem esse tipo de avaliação no Brasil, isso não é comum, um quiz, né? Que é simplesmente uma pergunta, responda rápido. A gente não tem isso, né, no Brasil, esse conceito do quiz, que a gente chamou de teste, acabou virando uma prova. Mas o que eu tiro de lição disso daí, desse experimento, né, de puxar uma coisa do EAD para o presencial, buscando os mesmos resultados. Então, é possível, né? Tem que ter uma coordenação de equipe para isso, mas qualquer estratégia de ensino, seja no EAD, seja no presencial, ela tem que ser focada no melhor ensino-aprendizagem dos alunos, mas ela tem que ser algo que é viável para o professor da disciplina. Então, não adianta eu ter um melhor método de ensino que envolve várias atividades avaliativas se o professor não vai dar conta de fazer a avaliação propriamente daquelas atividades. E se o professor não está feliz lecionando, os alunos também não vão ficar felizes. Então, é preciso, qualquer estratégia de ensino que seja EAD, seja presencial, é sempre importante
considerar não apenas o que isso vai agregar de qualidade no ensino, né, na aprendizagem dos alunos, mas o que isso agrega para o professor, seja de carga de trabalho ou seja de facilidade de trabalho. Então, o volume, né, o que está sendo colocado no prato do professor tem que ser digerível, ele tem que conseguir digerir isso aí. Recentemente eu tive uma experiência com isso também no meu curso de matemática financeira à distância, né? Então, em função da pandemia, a gente teve que trocar, nossa avaliação costumava ser presencial, uma prova de marcar, e essas avaliações presenciais, a gente há 8, 9 anos fazendo a disciplina EAD, elas já eram totalmente automatizadas, assim, tanto a geração das questões quanto a impressão, era tudo muito simples pra gente, a correção também. Toda a prova era corrigida 2 vezes, a gente tinha uma equipe, os monitores nos ajudavam, vinham professores nos ajudar, então era todo um sistema que estava dominado. E na função da pandemia, a gente teve que optar por um sistema de avaliação online. Então eu pensei, e eu já vinha muito tempo pensando, né, nessa habilidade de fazer um vídeo didático, fazer um vídeo, se expor num vídeo, como isso é importante. Isso é uma dificuldade pessoal minha, que eu já comentei em outro vídeo, mas nos tempos atuais, tu conseguir fazer um vídeo, tu conseguir expor uma ideia num vídeo, ela é um diferencial na vida da pessoa, que ela pode usar para 1001 coisa. Então eu pensei, bom, eu acho que eles poderiam resolver uma questão prática de financeira, uma questão do dia a dia, de avaliação de investimentos, de tomada de decisões financeiras, em um vídeo. Uma questão relativamente simples, eles têm ali 5 a 10 minutos para fazer o vídeo, nos entregam o vídeo e a gente avalia esse vídeo, né? No primeiro semestre foi estressante, porque vieram todos os vídeos juntos, né? Então imagina se não foram todos os alunos que fizeram vídeo, teve uma desistência muito grande, né, em função da pandemia e tal, mas imagina se numa semana tu recebe 300 vídeos de 5 minutos para corrigir em 2 professores, isso é uma carga bem grande, né? Nesse outro semestre a gente conseguiu bonificar um pouco para os alunos que entregassem antes, daí as entregas foram feitas ao longo do semestre, mas deu o azar de exatamente na semana que começaram as entregas de vídeo, eu peguei Covid. E daí eu fiquei tipo 20 dias doente, né, sem poder auxiliar o Jean na correção dos vídeos. Ele se sobrecarregou de uma forma que ele não teve como, ele pediu para sair de matemática financeira porque a avaliação dos vídeos, né, ele sabia que era uma coisa que eu gostava muito, que eu gosto muito da avaliação por vídeo, porque eu consigo ver os alunos e ver a forma deles e ver a criatividade deles em ação. E isso é uma coisa que no EAD eu sinto falta de conhecer melhor meus alunos, né? Eu adoro conversar com meus alunos e conhecer e ver como é que eles são. Então eu gosto muito da avaliação por vídeo, mas eu nunca me dei por conta, né? Talvez por falha de comunicação minha e do professor, do Jean, então, né? Que isso estava sendo tão pesado para o Jean. E de certa forma, esse é o mesmo erro que aconteceu lá atrás, né, no cálculo presencial, quando a gente instituiu, eu e a Eliana, a gente instituiu, né, pensando no bem dos alunos, que não acumulassem conteúdos, de aumentar as taxas de aprovação, e em colocar aqueles 6 testes durante o semestre sem, né, conversar com os professores e olhar ao lado deles e do quanto isso sobrecarregaria eles, e daí no final isso acabou prejudicando a disciplina como um todo, né? Porque até mesmo em função disso a unificação da disciplina foi por o espaço. Então, essas são as 2 lições que eu aprendi. Todo o método de avaliação tem que estar apropriado para a carga horária do professor e toda a estratégia de ensino tem que ser dialogada muito com os professores e tutores da disciplina, né, para que eles entendam o propósito daquelas mudanças. Então, essas foram as lições que eu aprendi. No próximo vídeo eu vou contar outras coisas que aconteceram nesse inteirinho, né? Eu já dei uma pista aqui, que eu vou falar do que nasceram meus filhos e o que acarretou de tudo isso, né? Então tá, vejo vocês no próximo vídeo. Então, no próximo vídeo eu vou contar pra vocês outras coisas que aconteceram nesse inteirinho. Eu já dei uma pista, nasceram meus 2 filhos, a Felícia e o Luca. Aconteceram outras coisas, assim, de cunho pessoal, coisas que me marcaram. E eu acredito que tudo que acontece, elas acabam tendo influência na forma que tu trabalha, que
que tu serve as pessoas. Então eu achei importante fazer esse vídeo, apesar de ser coisas que são de cunho pessoal e não necessariamente acadêmico, né? Mas elas tiveram impacto no meu aprendizado, no que eu aprendi, e tiveram impacto posteriormente em como eu lido, né? Como eu idealizei a disciplina de matemática financeira à distância. Então tá, te espero lá!